Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do PapizaCast. E hoje eu vou conversar com vocês sobre um dorama. Eu gosto muito de assistir doramas. Se você tem algum tipo de preconceito com produções asiáticas, eu convido você a dar uma chance para assistir esse dorama que eu vou conversar sobre nesse episódio, porque ele me fez várias reflexões. Eu não vou trazer spoiler aqui, não vou me aprofundar muito na história. Obviamente, eu vou pontuar algumas coisas que são importantes, mas eu vou trazer mais as reflexões que eu tive enquanto eu estava assistindo. O nome desse dorama é Se a Vida Te Der Tangerinas, e ele está disponível na Netflix. E eu demorei muito para terminar de assistir esse dorama, porque ele, para mim, pelo menos, precisou de um tempo para ser digerido. Eu chorei muito assistindo essa história, porque é uma história muito marcada por mães, né? Então, por essa presença muito forte da maternidade, diversos tipos de maternidade, a preocupação que as mães desse dorama têm em melhorar a vida das suas filhas, em proporcionar conforto dentro da possibilidade delas e, ao mesmo tempo, também conseguir realizar sonhos, mesmo que demorem anos. E mesmo que eles não se realizem da maneira como você estava idealizando e pensando quando você era mais jovem. A gente vai acompanhar aqui a trajetória de... Gente, eu sou péssima com nomes, tá? Então, nós vamos chamar aqui a protagonista. Nós temos um casal principal, como todo dorama tem um casal principal. E nós temos a nossa protagonista, que ela é apresentada pra gente criança. Então a gente conhece ela ali quando ela tem uns 10, 12 anos. E o final do dorama é quando ela já está com mais de 70, quase 80 anos. Então a gente vê essa protagonista crescendo. E não só ela, como a família que ela está construindo, as pessoas e a comunidade do lugar que ela vive. E a nossa protagonista, ela vive em uma Coreia dos anos 50, onde as oportunidades para aquelas mulheres que não tinham dinheiro, que não tinham boas condições de vida, para estudar, para alcançar esse sonho de ir para a universidade, de viajar, de sair da ilhazinha que ela morava, uma ilha de pescadores, era o maior sonho da vida dela, quando ela era criança. E a mãe dela fazia de tudo para aproximar a filha desse sonho. Então, sempre buscava, dentro das possibilidades dela, viabilizar e abrir caminhos para que ela pudesse realizar esse grande desejo de estudar, de se tornar uma poetisa. E junto, não só a mãe, como a comunidade de mulheres que estavam ali juntas, ajudando a criar aquela criança, elas também incentivavam, elas estavam ali dando o seu melhor para que ela pudesse alcançar esse sonho. Junto disso, nós temos um protagonista, né, que a gente também vai conhecer ele, criança, e vamos acompanhar até o final da vida dele, que é o par romântico dela, mas nesse dorama a gente aprende que um par romântico, uma pessoa que você escolhe para compartilhar a vida com você, não é só alguém que você está apaixonado, é alguém que acredita em você, que acredita nos seus sonhos e que também vai fazer de tudo para realizá-los junto com você. No decorrer da história, a gente vai ver várias coisas acontecendo. A gente vai estar acompanhando a vida de uma pessoa que está se esforçando muito. Ela vai se tornar mãe também, então, para construir a família dela, para dar o melhor para a filha e para o filho também, enquanto também tem os seus sonhos, enquanto também tem as suas ambições, tem as suas vontades, tem os seus desejos. E no decorrer da história, no decorrer do tempo, aqueles sonhos de menina que ela tinha, de ir para a universidade, de se formar, eles são atravessados pela dura realidade da vida. Você vai vendo
aqueles sonhos ficando cada vez mais distantes da nossa protagonista, cada vez mais distantes de serem realizados. O ponto é como ela lida com isso. Ela sabe da dificuldade da vida dela, ela tem um marido extremamente amoroso, um pai excelente, ela tem o suporte de várias mulheres, né, que querem o bem dela e sempre quiseram, desde que ela era muito jovem, mas esses percalços da vida que a gente não consegue evitar, então são caminhos que a gente escolhe em partes, mas em outras nós temos que suportar e sustentar as consequências e as imprevisibilidades da vida. A gente fica torcendo tanto para que ela alcance, porque ela lida com o fato dos sonhos dela não se realizarem de uma forma que muitos de nós não conseguimos, que é, ela aceita, sabe? Ela aceita. E ela aceita não de uma forma a ficar amargurada ou a ficar remoendo o fato das coisas que ela queria ter vivido não terem acontecido, mas ela consegue aproveitar o que a vida está oferecendo para ela de melhor, mesmo com todas as situações difíceis, mesmo com todos os entraves e todos os problemas que ela tem que resolver, que ela tem que lidar. Ela sempre procura olhar para o que ela tem, para o que ela conquistou. E em muitos momentos essa personagem, ela quebra, sabe? Ela se quebra no meio, ela chora, ela sofre, mas depois ela se recompõe, porque ela consegue observar também as coisas que ela tem, não só aquilo que falta. E isso torna ela uma mulher extremamente generosa, extremamente carinhosa, afetuosa, mas também muito humana, porque ela também erra muito, ela falha demais nas tentativas dela de ser uma boa mãe, de ser uma boa companheira. Ela vai errando e vai aprendendo, e como a gente acompanha ela dos 12 anos até os quase 80 anos dela, então a gente vai vendo os momentos e revisitando esse passado constantemente de coisas que ela queria que se realizaram, coisas que não se realizaram, medos que ela tinha que se concretizaram, medos que ela conseguiu evitar. E é por isso que eu gostei tanto desse dorama, porque eu achei ele muito real. E geralmente, quando nós que viemos de uma realidade que é mais normal, né, a maioria dos brasileiros não vem de uma família rica, para conseguir entrar na universidade é uma luta, é muito provável que você faça parte da primeira geração das pessoas da sua família que vão acessar um curso superior. Nós estamos tendo acesso a muita coisa, né? Então nós temos acesso à informação direta no nossos telefones, computadores, a internet tá aí para isso. Se você tá me ouvindo, se você tá me assistindo no YouTube, né? Porque eu também estou lá no YouTube, se você tá me escutando em outras plataformas. A gente tem tudo isso à nossa disposição, mas mesmo assim eu sinto que a gente não consegue aproveitar. Enquanto eu estava assistindo o dorama, que se passava, obviamente, era em uma época onde nada disso existia, eu fico pensando como que essa protagonista conseguiria ter alcançado muito mais coisas se ela tivesse esses acessos, né? Se ela tivesse essas oportunidades. Hoje, eu sinto que nós temos essas oportunidades, nós temos os acessos que há alguns anos atrás, tipo há 50 anos atrás, era inimaginável. A gente está vivendo um futuro, o que há de mais avançado em níveis de tecnologia, e mesmo assim eu vejo a gente se apequenando, a gente não conseguindo aproveitar aquilo que está à nossa disposição. Eu acredito que a gente
tem muito mais dificuldade de persistir em coisas que são importantes pra gente. E eu falo isso porque eu me sinto muito nesse momento na minha vida. Não que eu não esteja persistindo, mas é que é cansativo persistir. É muito cansativo. É muito desgastante também você sentir que tá nadando contra a corrente o tempo todo. E a nossa protagonista desse dorama, ela parece que nunca as coisas estão a favor dela. Nunca as coisas estão a favor dela. E aqui eu não quero que vocês pensem que é tipo assim, a vida está me dando murros e eu vou ficar sorrindo e vou ficar sendo agradecida a todas as coisas ruins que acontecem comigo, porque eu preciso aprender com elas. Eu não acho que isso é bacana, ninguém gosta, mas o fato é que isso é inevitável. Esse movimento de problemas que precisam da nossa resolução, de dificuldades, isso vai existir na nossa vida e eu sinto que a gente tá cada vez mais frágil. É como se a gente já nascesse saturado. Poxa, eu tenho 25 anos e eu me sinto extremamente saturada. Eu me sinto extremamente cansada. E é claro que eu não estou comparando uma personagem da ficção, né, como a gente está conversando aqui, usando como exemplo. Não é que a gente tem que agir como ela, não existe, né, isso não existe uma ficção. Mas o que me passa é onde que tá a real resiliência. Porque aquela mulher é uma mulher extremamente resiliente. É uma pessoa que não permitiu que as situações ruins da vida azedassem ela, amargurassem ela. É claro que existem algumas amarguras, a gente vê que existem algumas questões que não foram bem resolvidas e não vão ser bem resolvidas, porque não é fácil. Mas eu sinto que a gente quer tudo muito fácil. A gente não consegue aproveitar as facilidades que nós temos hoje ao nosso favor. Enquanto eu tava assistindo esse dorama, me veio muito isso porque a gente vai ver a nossa protagonista querendo fazer de tudo para que a filha dela possa viver as coisas que ela não conseguiu viver, os acessos que ela não teve, e ela e o marido passam a vida toda se dedicando a isso, né? Se dedicando para que os filhos, especialmente a filha, possa ter acesso a uma vida melhor. E eu, como mãe, tenho muito essa visão em relação ao meu filho Ícaro. Eu quero muito que ele tenha o melhor. Eu quero muito que ele possa ter acesso às melhores coisas que eu puder oferecer a ele. Mas eu entendo que eu também tenho os meus sonhos. Eu também tenho os lugares que eu quero alcançar. É muito fácil a gente se esquecer disso quando temos obrigações tão grandes na nossa vida. A nossa protagonista tinha a família dela. Então, quando ela teve filhos, ela precisou entender ali que, bom, alguns planos vão ser adiados, mas nunca esquecidos. E eu acho que, às vezes, a gente não tá conseguindo realizar um objetivo, a gente não tá conseguindo alcançar um propósito, e aí a gente sofre com aquilo porque nós somos imediatistas, então a gente quer pra agora, e que se as coisas elas não acontecerem agora, então quer dizer que nunca vai acontecer e que vou me afundar em tristeza profunda por conta disso. Eu percebo que esse pensamento é um pensamento muito infantil, porque eu escuto meu filho muitas vezes falando assim: ai, mamãe, eu nunca vou conseguir pegar aquele copo de água que tá mais alto. Eu nunca vou conseguir pegar você no pega-pega.
Esse pensamento de que nunca vai ser possível é um pensamento que geralmente as crianças têm, né? Nós, como adultos, quando temos uma cabeça mais realista, então, eu tenho vontades, eu tenho desejos, esses desejos eles são realistas, é um primeiro ponto. Quando a gente entende, tudo bem, é realista, mas nesse momento está difícil, não quer dizer que vai ser impossível, mas que em alguns casos eu vou precisar adiar. A nossa protagonista realizou o maior sonho, um dos maiores sonhos da vida dela, quando ela já estava com mais de 70 anos. Por isso que assistir esse dorama também me traz um conforto de lembrar que eu ainda tenho uma vida inteira pela frente. Você ainda tem uma vida inteira pela frente. Você tem uma vida inteira pela frente para muitas vezes realizar sonhos e realizar objetivos que talvez não sejam viáveis hoje. Porque talvez hoje o seu objetivo seja manter o seu filho, seja manter a sua sobrevivência, sabe? Colocar comida na mesa e precisar trabalhar e precisar estar em situações que são sim mais desgastantes, que não é o que você quer para sua vida, mas que nesse momento você precisa passar por isso, porque infelizmente você não tem escolha. Mas a partir do momento em que você entende e vê isso como uma fase, e eu acho que é isso que a protagonista desse dorama traz muito, é que na cabeça ela vê muito a vida como estações, isso é muito marcado no dorama, né? Então existe a primavera, o outono, o inverno, e quando ela tá mais jovem, né, quando ela tá ali adolescente, ela fala, né, aqui é a primavera da minha vida, a primavera das nossas vidas, é quando tudo tá florescendo, é quando existem muitos planos e muitos sonhos, e tudo parece que é possível. E aí logo, logo chega o inverno, onde todos esses sonhos se transformam em ilusões. E você pode realmente ficar ali nesse inverno e sofrer muito, e se lastimar, e se tornar uma pessoa extremamente amargurada, porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria. Ou você pode entender que a vida, ela é cíclica e depende de você conseguir mudar as suas próprias estações. Não tô dizendo aqui que é fácil, não é fácil seguir em frente. Não é fácil você ver uma coisa que você queria muito que desse certo não acontecendo. Mas você não pode ficar parada ali, alimentando esse sofrimento constante, essa decepção constante. Você precisa fazer alguma coisa com isso. Ou lidar, ou empurrar para o futuro e entender, poxa, isso aqui que eu tô vivendo agora é uma fase, isso não define a minha vida inteira. Isso não define todos os meus passos, isso não define quem eu sou, isso é só uma fase. É um inverno. E o inverno passa. Mas diferente das estações na natureza, onde tudo acontece naturalmente, se você não se mobiliza para sair do inverno interno, podem passar verão, primavera, outono, podem passar oportunidades boas, novas portas se abrindo para você, novas possibilidades se abrindo para você e você vai permanecer fechada. E não tem nada nem ninguém que consiga mudar isso, se não for você escolhendo sair desse inverno. Se não for você reconhecendo que muitas vezes você vai precisar de ajuda para sair desse inverno. Só que o primeiro passo é o reconhecimento de onde você está. E eu acho que a nossa protagonista desse dorama, ela tem uma noção muito grande de onde ela tá, de qual período ela tá vivendo. E ela dá prioridade para aquilo que é mais importante. E procura viver essa prioridade e procura viver essa importância da melhor forma possível, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito difícil pra gente,
Mas eu honestamente não vejo outra forma de viver a vida se não for assim. Porque se você for esperar estar sempre fazendo sol e arco-íris e flores brotando por todos os lados para ser feliz, eu sinto lhe informar, você vai viver frustrada. Uma outra coisa também que eu vi muito no dorama é que mesmo nos momentos de inverno, né, mesmo nos momentos mais difíceis, o companheirismo das pessoas que você escolhe estar na sua vida fazem toda a diferença. E nisso eu senti um reconhecimento muito forte na protagonista, porque ela tem uma parceria, o marido dela, que é sensacional. E hoje, sendo muito honesta, eu sinto que eu tô vivendo um inverno na minha vida. Eu sinto que eu tô nesse inverno. O amor do meu marido por mim, o amor do homem que eu escolhi construir uma família, cuidado que ele tem comigo, cuidado que ele tem com o nosso filho, com a nossa casa, faz com que o calor que ele emana para mim, de me proteger, de me agasalhar, de realmente cuidar de mim no momento que eu preciso, torna o frio do inverno gostoso. Torna esse momento tão difícil que eu tô enfrentando agora agridoce, porque eu me sinto extremamente grata de ter um companheiro que realmente é parceria comigo. E é só nesses momentos que a gente consegue reconhecer isso das pessoas que estão ao nosso lado, sabe? Aquela sensação de que se o pior acontecer, eu tenho alguém comigo para enfrentar isso junto. Então, eu não estou reduzindo essa parceria a apenas uma parceria romântica, mas também a quem você chama de amigo, a quem você realmente coloca do seu lado, a quem você pode recorrer nesses momentos, porque tem horas que a gente sozinha não vai conseguir. E quando a gente fica nessa visão individualista de que eu preciso fazer tudo sozinha, eu posso fazer tudo sozinha, eu não preciso pedir ajuda, eu não preciso de ninguém, porque provavelmente você pode sim ter sido negligenciada, você pode sim ter atravessado uma infância, uma adolescência, até mesmo uma vida adulta, tendo que se virar desde muito cedo. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo isso não, na verdade eu ouvi isso em algum lugar, que uma fruta, quando é tirada muito cedo da árvore, ela não amadurece, né? Ela apodrece. E sim, a gente, quando é exposta a situações em que precisamos nos virar desde muito cedo, sozinhas, isso é algo que marca a gente, isso é algo que dói na gente. E a protagonista desse dorama, ela precisou começar a se virar muito cedo sozinha. Ela precisou ter que encarar a vida sem um suporte. Ela encontrou nas amizades e no parceiro amoroso dela essa força que tornou a mulher grandiosa que ela é. Então, não tem como você ser grandioso de verdade sozinho. Tem que ter alguém para te ajudar a te elevar. E não é subindo em cima dos outros, é se apoiando e também sendo suporte para outras pessoas, porque esse é um engrandecimento que ninguém tira de você. Esse episódio, ele é muito uma reflexão mesmo que eu tive enquanto eu tava assistindo esse dorama. Eu super indico que você assista esse dorama. E se você assistiu, comenta aqui no vídeo ou nos comentários do Spotify o que foi que você achou. Se você já se sentiu assim, se está se sentindo assim.
Eu desejo muito que quando eu tiver 80 anos, eu possa olhar para trás e ver que o meu coração não empedrou, sabe? E que eu esteja cercada de pessoas que me aquecem e que eu também possa ser calor para a vida dessas pessoas. E é isso. Muito obrigada por escutarem esse episódio dessa semana e até a próxima. Tchau!